Dimensionamento de perfil composto U, dupla cantoneira, tá? Temos uma rotina aqui que vai facilitar bastante a nossa vida, principalmente você que dimensiona estruturas aí dentro do SIP, né? O SIP ele tem um probleminha para dimensionar perfis compostos. E aí um jeito que eu achei mais prudente de contornar esse tipo de problema foi criando a minha própria rotina dentro do MatchCAD. Talvez possa te ajudar. Esse tipo de dimensionamento é muito comum para diagonais e montantes de treliças, né? Mas nada impede que você utilize para outros fins, né? Eu já usei essa planilha também, essa rotina para reforço de banzos, de treliças, enfim. E também para fazer relatórios de vistorias e atestar a capacidade técnica de alguma estrutura pronta, né? Além disso, ela vai calcular aqui a quantidade de travejamento, né, ou presilhas. A gente já sabe também que perfis compostos trabalham muito melhor, na verdade, precisam se utilizar de presilhas e travejamentos, que são aquelas chapinhas que interligam um perfil no outro. Podem ser com cantoneiras, podem ser com barras chatas, para que ela realmente funcione como um perfil composto. Eu vou fazer uma análise aqui com vocês de um exemplo, né? Vamos criar um exemplo aqui na realidade para tentar demonstrar para vocês como é que a gente utiliza essa rotina, que vai estar disponível inclusive aí na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tá bom? Primeiramente você vai ver que essas opções em amarelo são as opções que a gente tem que avaliar e preencher, tá? O restante da planilha ela já faz a rotina de cálculo. O interessante é que você consegue depois exportar isso daqui em PDF, né, e gerar um memorial de cálculo, né? Bem bacaninha, em A4, na folha que você quiser, né? Uma A3, enfim. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Imagine que a gente tem uma estrutura, eu estou até com uma estrutura aqui que eu estou dimensionando. Eu tenho uma estrutura que eu tenho os bandos em perfis U, e dentro, né, eu tenho as diagonais remontantes que são encaixadas dentro desse perfil, né? O que acontece? Aqui no meu modelo não tem os travejamentos, tá? Mas é necessário que seja colocados pelo menos 2 travejamentos nos pontos mais externos, e o restante tem que ser calculado, né? No restante da altura aí do nosso perfil. Mas imagine que a gente está utilizando 2 cantoneiras aqui, fazendo um perfil composto U com dupla cantoneira, certo? E a gente precisa calcular a capacidade de carga dessa cantoneira, né? E vamos imaginar que a gente esteja utilizando aqui, vou até abrir uma tabelinha, uma cantoneira de 1,5 polegada por 1/8. Qual a capacidade de carga dessa cantoneira, né? Quanto que ela resiste em compressão axial e em tração axial? Lembrando que essa rotina é apenas para tração e compressão axial, tá? Não é para flexão, não é para qualquer tipo de outro esforço, é para tração e compressão. Então, basicamente, você vai utilizar muito isso em treliças, né? Então, se eu quiser saber qual é a capacidade de carga de um perfil desse, a compressão, a tração, o que é muito interessante eu descobri, porque basicamente, se você fizer análise estrutural de qualquer treliça, você vai ter uma diagonal, uma montante tracionada. A diagonal mais tracionada ou mais comprimida, você vai comparar com o valor que a rotina deu aqui para nós, né? Então imagine que você tenha uma diagonal e uma montante mais carregada dentro do seu projeto da treliça, né? Com uma tração de, não sei, 8 toneladas e uma compressão de 7 toneladas força, tá? Um exemplo só. E que essa diagonal e montante tem um comprimento em torno de todos os eixos, né? Não tenha nenhum travamento, todo o seu comprimento destravado, né? KX, LX, LY e LZ em torno do seu eixo de torção, né? Sejam 62 centímetros, que é o comprimento dela, né? A gente sabe que a diagonal e montante geralmente os delimitadores ali de comprimentos destravados são o seu próprio comprimento, né? A menos que você tenha alguns pés de galinha, né? Imagine que você tem uma treliça e você, por conta da altura dessa treliça muito grande, você quer passar na esbeltez. Lembrando que o primeiro ponto que ela verifica aqui no dimensionamento é se a esbeltez é menor que 200 para barras comprimidas, né? Imagine que
a altura é muito grande da sua treliça, você tem uma diagonal muito comprida também. Aí você tem que diminuir esse comprimento destravado. Você pode talvez utilizar de dispositivos, né, de travamentos intermediários para que essa diagonal tenha no eixo, em um eixo, né, o comprimento destravado menor, tá? Então você tem que fazer essa análise, obviamente. Então imagine que a gente está usando uma cantoneira de 1,5, tá? Polegada, que ela tem 3,81 de aba, tá? Até eu alimentei aqui uma aba de 3,81. Imagine que meu banzo, onde eu vou encaixar o banzo, é de 127. O que é esse ESP? É o espaçamento central. Ele vai calcular para mim qual que é esse espaçamento central que você precisa. Você tem que imaginar que essas duas cantoneiras têm que ficar dentro do meu perfil U, certo? Então, se eu sei que meu perfil U de banzo, e vou ter que encaixar essas duas cantoneiras e minha alma aqui é 127, basta eu pegar 127 e diminuir das abas da minha cantoneira que vai entrar aqui dentro, certo? E a aba da minha cantoneira é 38,1. Então 127 menos 38,1 vezes 2, né? Que são duas abas que tem ali, duas cantoneiras. Menos 38,1 menos 38,1 é 50,8. É justamente o que ele deu aqui, tá? Então, na prática aqui que eu vou ter aqui, eu vou ter um perfil de cantoneira dessa maneira, com espaçamento central de 50,8 e as duas abas de 38,1, certo? Ele vai ficar lá dentro do meu perfil, perfeito? A espessura da cantoneira, tá? Ela é um cantoneiro de, por exemplo, 1/8, ela é 3,17 milímetros, né? Aqui dados geométricos e específicos do aço, né? Módulo de elasticidade, o limite de escoamento eu coloquei em 2.500 para um A36, uma cantoneira, né? E os comprimentos destravados, que eu falei para vocês, 62 centímetros para todos os eixos. Então aqui, ó, propriedades geométricas é o primeiro passo dos cálculos. Você vai ver que ele vai calcular aqui a área de seção transversal, centros geométricos, centro de cisalhamento, inércias em torno dos eixos, tá? Raio de giração. Ele vai calcular o CW, né, que é a constante de empenamento, enfim, constante de torção. Tudo isso é calculado. Se você não entende essa parte, eu recomendo você dar uma estudada em dimensionamento de perfis conformado a frio. Isso aqui é basicamente resistências materiais, né? Propriedades geométricas da seção transversal. Inclusive eu tenho alguns vídeos aí no YouTube mostrando a importância de você saber calcular isso, tá certo? Então, só para comparar aqui, ó, 4,63, vamos comparar aqui com a nossa tabela. Cada cantoneira tem 1,93, né? Então, 1,93 vezes 2, 3,86, né? Então a gente calculou aqui, deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Não, perdão, é de 1,5, né? Peguei de 1/4 aqui. 2,32 vezes 2, 4,64, né? A gente calculou 4,63, questão de arredondamento, né? Então tá batendo aqui nossa área de seção transversal. Nós temos aqui também mais abaixo a primeira verificação de relação a esbeltez dos eixos principais. Tem que ser abaixo de 200, ele dá um ok aqui para nós. Passou. Flambagem local, ele calcula aqui o fator Q, raio de giração polar, carga crítica de flambagem. Sempre verifique aqui nesse NE que eu coloquei verificar, se ele está pegando o menor dos valores mesmo, né? 33.196 NE em torno do eixo Y, obviamente, porque em torno do eixo Y é em torno do eixo de menor inércia, né? A gente pode confirmar aqui através do cálculo. Né? No cálculo combinado, 2,21, enquanto no eixo de maior inércia é 135, né? Centímetros a quarta, 135 mil. Tá certo? Então é notório a gente imaginar que a carga crítica de flambagem vai ocorrer em torno do eixo de menor inércia, certo? Índices de esbeltez reduzida, isso aqui tudo é teoria, tá? Teoria do perfil, que eu não vou adentrar aqui. Se você tiver interesse, tem um link embaixo também para um treinamento completo, tá?
É só você escanear também o QR Code que eu vou deixar no final, tá certo? Então a resistência do perfil, a compressão, que é através dessa equação, né? Os dois coeficientes aqui de correção, a área vezes o limite de escoamento dividido para 1,1, 9 toneladas a compressão ele vai resistir e 10 toneladas a tração, tá? Então se a tração foi solicitante de 8 e eu tenho um perfil que resiste 10, então ele está com quantos por cento de aprovação aí, né? Basta eu pegar aí 10, 9 toneladas, perdão, 9 toneladas dividido para 10,52, né? Então tá com menos 1. Então ele está com uma folga de 14,4% ainda, né, na sua capacidade existente perante a solicitante, né? E aí eu tenho também a compressão de 9, né, sendo que a gente determinou aqui que uma compressão solicitante seria de 7, tá? Lembrando que esse cálculo aqui de qual é o perfil que está sendo solicitado, quanto que ele está sendo solicitado a compressão e tração, isso vem da análise estrutural, né, lá da sua cobertura, através do F2 ou qualquer tipo de software, qual que é a sua tração e compressão axial solicitante no pior caso aí, né, da sua montante, diagonal e montante, certo? E logo abaixo ele faz a verificação do travejamento e está dizendo para mim aqui que eu tenho que ter 12 travejamentos. Então, em 62 centímetros de perfil, tem que ter no mínimo 12 travejamentos, tá certo? Para que ele possa cumprir aqui com as verificações. Ok? Então é dessa maneira que a gente vai, ou seja, a cada 19 centímetros, né, a gente vai colocar um travejamento. Então assim, essa ferramenta aqui vai estar disponível para vocês abaixo, se você tiver interesse. É legal que ela gera um memorial para vocês, que eu falei para vocês, um PDF bacana para você estar utilizando aí nos seus cálculos, tá certo? E aí vai contornar também aquele problema do CIP com relação à verificação da SBOTs, ele sempre dá um problema no erro de verificação desses perfis. Eu utilizo muito essa planilha para contornar esse problema também, tá certo? Então está disponível, até o próximo vídeo.